Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Depois chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu não sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Instituição é um conjunto de relações, define o direito, regulada por normas, por características bem precisas. Uma instituição não pode mudar nunca, sob o risco de desaparecimento dela. Fala-se em âmbito democrático de consolidação das instituições democráticas, e são muitas as instituições de um Estado democrático de direito.
Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, os estados da federação, o Distrito Federal, os municípios, um corpo regulado, normatizado, que deve subsistir pela própria coerência, pelo cumprimento do dever dos que integram cada órgão, cada estrutura da instituição. As instituições começam a desaparecer quando são minadas pela conduta ilícita, imoral, incompatível com a norma que regula, que normatiza as instituições. A corrupção, por exemplo, mina por baixo, de forma invisível e cruel, as instituições, que vão perdendo com o tempo a credibilidade. Na fé é a mesma coisa. Ou melhor, como a democracia é coisa nova em comparação com a instituição perpétua da Páscoa, ela é quem aprende, é quem recebe esses elementos da teoria geral do direito que eu acabei de citar. Estamos nos idos do ano 1250 a.C., quando a Páscoa judaica foi celebrada pela primeira vez. No primeiro dos meses do calendário judaico, chamado mês de Nisan, que fica sempre entre os meses de março e de abril. O que aconteceu? Para compreendermos a Páscoa judaica, temos que compreender a Páscoa pagã, que é anterior à Páscoa judaica. A Páscoa pagã, ela é tão remota quanto a humanidade. Os homens, com um afinado e rebuscado senso religioso, desde os primórdios, por ocasião da mudança das estações, particularmente a estação desfavorável à agricultura e à pecuária, o inverno no hemisfério norte, evidentemente, passa-se para a primavera, a estação das flores, a estação da semeadura, a estação de soltar o rebanho para que ele possa pastar, porque há muito pasto. O homem primitivo celebrava agradecendo aos deuses por esse acontecimento. Páscoa é passagem. Aliás, essa definição está precisamente no versículo 11 da primeira leitura de hoje, a definição etimológica da Páscoa, mas já com um certo sentido teológico. Assim devereis comê-lo com os vinhos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, e comereis às pressas, pois é a Páscoa, isso é, a passagem do Senhor. Passagem. No mundo pagão, antes do judaísmo, passagem da estação do inverno para a estação da primavera. Deus, o único, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ainda não era conhecido. Mas essa é a significação primeira. A segunda é a significação judaica. Curiosamente, é mais ou menos na época da passagem do inverno para a primavera em Israel, no Egito, Oriente Médio e Próximo. Estamos mais ou menos no contexto, na época da Páscoa pagã. Só que agora, a Páscoa judaica tem um outro significado. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, ano 1800 a.C., Mesopotâmia, atual Iraque, a 170 quilômetros da capital, Bagdá, em Ur da Caldeia, nasceu o nosso pai. De Jacó até Moisés, temos 400 anos de sofrimento dos descendentes de Abraão, o povo eleito no Egito. Deus pacientemente permitiu que Israel crescesse em número e padecesse para revelar os seus prodígios, aquilo que nós cantamos: vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido,
por isso oferta um sacrifício de louvor ao Deus da minha salvação, invocando o seu nome. O salmista do Salmo 115 tinha em mente esse grande acontecimento. Deus se lembrou do seu povo. Deus não deixou a sua nação à mercê da tirania de Faraó. Suscitou um libertador, um hebreu, Moisés. Ele cresceu na corte de Faraó, e depois de muitos acontecimentos, de muitas vicissitudes, Deus o escolhera lá no monte, lá longe para onde ele tinha fugido, porque estava ameaçado de morte. Conhecera Jetro, o pai de sua futura esposa, e foi lá que ele teve a experiência da sarça ardente, uma árvore, uma espécie de espinheiro que se consumia, que queimava, mas não desaparecia. Vai libertar o meu povo. A libertação foi um processo lento, doloroso, sofrido para os israelitas e para os egípcios. Deus paulatinamente foi enviando sinais ao faraó, que cada vez mais se demonstrava renitente, se demonstrava duro de coração. Depois de 9 pragas, veio a mais cruel, a mais espantosa e a mais inexplicável: a morte de todos os primogênitos do Egito. É significativo que na primeira leitura de hoje, o Senhor, já prevendo o dia da libertação, pede que no dia 10 do mês, cada família reserve um cordeiro para ser sacrificado só no dia 14. Portanto, um animal que vai ficar preso durante 4 dias. Sabem por que 4 dias? Quem se recorda, no capítulo 11 do Evangelho segundo João, há quantos dias Lázaro estava no sepulcro? 4 dias. Sabe por quê? Porque 4 ultrapassa a perfeição das coisas criadas e chega até a eternidade. 4 dias. Esse animal vai ser sacrificado no 4º dia. No dia 10 ele fica preso, privado da sua liberdade. 3 dias também é o período em que Cristo Jesus passa na terra, desce a mansão dos mortos. Ao 3º dia ele ressuscita. O cordeiro é símbolo de Jesus Cristo. Pois bem, como esse cordeiro será tratado pelo povo? Primeiro, será sacrificado. O cordeiro evoca aquele animal manso, puro, o mais novo, sem defeito. Dirá o livro do Levítico e também do Deuteronômio, descrevendo esse grande acontecimento, justamente para evocar a ideia de desprendimento. Mas por que eu tenho que sacrificar um animal? Não é qualquer animal, é das ovelhas. Pegue um cordeirinho, o caçula. Quem lembra do sacrifício de Isaac? O que foi que Deus pediu a Abraão? Leve o seu filho ao Monte Moriá e sacrifique-o para mim, o único filho. Pois bem, o cordeiro é símbolo de Cristo. Como Isaac no Monte Moriá, 600 anos, é símbolo de Cristo. O seu sangue seria derramado, mas esse sangue não seria tomado, seria aspergido no frontal da casa, dizemos do alpendre, porque o anjo exterminador, no dia 14 do mês de Nisan, portanto entre março e abril, na semana de lua cheia, podem olhar para o céu. Quem vinha chegando aqui para Santo Expedito percebeu, é lua cheia. Toda Semana Santa é lua cheia. Só que os cristãos, quando o primeiro dia de lua cheia dessa semana não cai no domingo, celebra no domingo seguinte a Páscoa, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Para nós, portanto, o calendário lunar e o calendário judaico ficam em segundo plano. Para nós, o importante é Cristo. É a partir de Cristo que nós definimos o dia da celebração da Páscoa, que é domingo. Todavia, hoje é Páscoa, porque na quinta-feira santa, véspera da morte do Senhor, ele celebrou a Páscoa. Desejei ardentemente celebrar esta Páscoa convosco. Por
Por isso, a partir da missa vespertina da Ceia do Senhor, na quinta-feira, tem início o trido sagrado da Páscoa, quinta-feira santa, paixão e morte do Senhor, sexta-feira, sepultamento na mesma sexta-feira, sábado, dia do silêncio, não é sábado de aleluia, quem diz isso é um herege. Sábado de aleluia a partir da vigília pascal, aí sim, quando se canta o exultate e se proclama a alegre, a jubilosa, a tão esperada notícia: Cristo ressuscitou. Para nós hoje é Páscoa, mas ainda voltemos ao Antigo Testamento. O anjo exterminador vai passar. As casas em cujos frontais estiver o sangue de um cordeiro, o anjo não entrará, portanto não eliminará o filho mais velho daquela família. Em contrapartida, nas casas em que o sangue não estiver assinalado, o anjo entrará e eliminará o mais velho, o primogênito de todos os que moram naquela casa. E assim aconteceu. É também significativo como o Senhor descreve: a Páscoa deve ser celebrada às pressas. Vocês vão comer a carne desse animal com ervas amargas e pão sem fermento. Isso tem um significado profundo. A erva amarga evoca o sofrimento do povo do Egito. O pão sem fermento, que é utilizado até hoje pela Igreja Católica para a liceidade, a hóstia não pode ter fermento, portanto não tem o gosto do pão da padaria. É, portanto, teoricamente um pão mais fácil de fazer, mais rápido de cozinhar. Pão sem fermento, pão feito às pressas, porque a massa que é colocada no pão, o fermento, exige não somente um manuseio mais demorado, mas também um processo de cozimento um pouco mais demorado. Pão sem fermento precisa de muito tempo no fogo para ficar pronto, para ficar no ponto. Pão sem fermento não. Estejam prontos com os rins cingidos, ou seja, estejam. O sacerdote da Igreja Católica, que eu preciso mostrar para vocês, a Igreja Católica até hoje exige dos seus filhos sacerdotes que, ao se paramentarem, cinjam os seus rins, coloquem um cordão para predispor o seu corpo para caminhar, para correr, para partir, para sair em direção indefinida. Só se coloca um símbolo numa túnica, que era a roupa dos hebreus daquele tempo, quando alguém está pronto para viajar, pronto para caminhar, pronto para ir para uma longa jornada. Estejam com os rins cingidos, tudo pronto. Assim que vocês comerem, vocês têm que partir. Então foi uma noite paradoxal. Nas casas dos egípcios, lágrimas. Nas casas dos hebreus, expectativa. Vamos partir. Depois de 4 séculos, vamos para a terra prometida. Esse sofrimento não mais vai acontecer na nossa vida. O Senhor nos livrou com mão forte, com braço poderoso, e vai nos conduzir por meio de Moisés, coadjuvado por Josué, em direção à terra prometida. Agora pulemos para 1200 anos depois. Os judeus, todo mês de Nisan, dia 14, até nosso Senhor Jesus Cristo, conservaram, na obediência à ordem do Senhor, na primeira leitura de hoje, a Páscoa do Senhor. Para eles, a Páscoa tem o significado do Antigo Testamento. Só que nós cristãos olhamos para o Antigo Testamento como imagem, como figura, como preparação. Na pregação dos profetas, o anúncio da chegada do Messias. O Messias viria da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel. Israel, até hoje, os judeus vivem na expectativa da chegada do Messias, da primeira vinda do Messias. Nós acreditamos que o Messias veio. Nós acreditamos que ele se encarnou no ventre de Maria, nasceu em Belém de Judá, a cidade do rei Davi, a cidade do pão. Belém
na língua de Jesus, significa casa do pão. Que nome sugestivo, que nome significativo. Pois bem, a Páscoa dos cristãos foi instituída no dia da Páscoa dos judeus, porém com um significado inteiramente novo, dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as figuras do Antigo Testamento precisam estar diante dos nossos olhos, para que nós compreendamos a Páscoa cristã. Jesus celebrou a Páscoa em forma de ceia, uma ceia parecida com a ceia dos hebreus no Egito, de que acabei de falar. Os hebreus comeram pão sem fermento, Jesus idem. Os hebreus tomaram vinho, Jesus conservou esse sinal. Mas Dom José, e onde está o cordeiro? É Jesus. Onde está o altar onde foi imolado o cordeiro? É Jesus. Onde está o sangue para ser aspergido nas casas? Não mais nas casas. O sangue vai brotar de todo o seu corpo, particularmente do seu lado traspassado pela lança. Esse corpo e esse sangue, na véspera, serão instituídos, instituição perpétua, a ser celebrada constantemente, todos os dias, não mais uma vez por ano, mas todos os dias. A ordem será fazer isto em memória de mim. A Páscoa em forma de ceia. Jesus, o ofertante, o comensal, o banquete está preparado. Chamem todos para desfrutar dele. Só que esse banquete, atenção, é sacrificial. Isto é um banquete que é ao mesmo tempo sacrifício. Mas atenção também, é um banquete, é sacrifício, é presença. As três dimensões da Eucaristia: sacrifício, alimento e presença. Nós católicos professamos que na véspera de sua morte, neste ritual em forma de ceia, neste contexto de refeição, neste contexto comensal, Jesus antecipou e instituiu o único, o eterno sacrifício, não mais aquele do Antigo Testamento, radicado no sacerdócio levítico. Os levitas eram da tribo de Levi, a tribo que Deus escolhera para ser a tribo sacerdotal, a saber, a única tribo que não herdaria um quinhão de terra, que não, por ocasião da tomada da terra prometida, não ficaria com nenhum pedaço de terra. Seria a tribo consagrada ao Senhor. Esta tribo não teria terra, logo não teria do que se manter, não teria como viver. Ora, todas as outras tribos, para manter a tribo de Levi, deveriam enviar para o templo todos os meses 10% do que plantavam, do que criavam, ou se não plantavam nem criavam, daquilo que ganhavam. Foi a origem das primícias, que depois passaram a se chamar dízimo. Pois bem, esse sacerdócio levítico desapareceu, porque radicado na linhagem humana falível, portanto sujeita ao tempo, enquanto que esse novo sacerdote, segundo a carta aos Hebreus e segundo o Salmo 109, é segundo a ordem de Melquisedeque, rei de Salém, um rei que apareceu na vida de Abraão e desapareceu depois. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde foi. A carta aos Hebreus enxerga em Melquisedeque símbolo, tipo, imagem de Jesus, que possui um sacerdócio eterno. Pois bem, amados irmãos, celebramos no dia da Páscoa a instituição do santo sacrifício do Calvário, ou seja, aquilo que haveria de acontecer no dia seguinte, o dia da morte de Jesus, a consumação de sua fidelidade ao Pai, o oferecimento de sua vida com o derramamento do seu sangue, seria perpetuado em forma de ceia para sempre, e tal sacrifício seria continuamente presentificado nos altares da terra. Isso é provado pelas palavras do próprio Jesus. Ao tomar o pão, ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Logo
seguida tomou o cálice, deu graças e o entregou aos seus discípulos, dizendo: atenção, porque essas palavras de Jesus são muito parecidas com as palavras do Senhor Deus aos sacerdotes levitas por ocasião da imolação do cordeiro no templo. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Derramado, onde tem sangue derramado, tem sacrifício consumado. É lógico que Martim Lutero protestou contra esta concepção. O protestantismo considera a missa um ato blasfemo, porque os católicos, segundo eles, dizem que a missa perdoa pecados, quando na verdade só o sacrifício de Cristo perdoa pecados, só o sangue de Jesus perdoa pecados. É uma ignorância crassa e supina. Na verdade, a missa não é a renovação do sacrifício do Calvário. A missa perpetua o único e eterno sacrifício de Cristo, torna-se presente no altar. Não é uma segunda renovação, não é uma outra celebração que se sobrepõe e substitui o único sacrifício de Cristo. Não! O mesmo sacrifício de Cristo celebrado, como a carta aos Hebreus, uma vez por todas no Calvário, torna-se presente misticamente em todos os altares da terra, quando o santo sacrifício da missa é celebrado. Assim, somente pela fé, o católico olha para o altar e em todo o contexto da celebração compreende, percebe, emerge, mergulha, participa do único sacrifício de Cristo no Calvário. Não acontece de novo, mas perpetua-se, presentifica-se o único sacrifício de Cristo. Portanto, se é o único sacrifício de Cristo, perdoa pecados, derramado por vós e por todos para a remissão, ou seja, para o perdão, ou seja, para o cancelamento dos pecados. Assim, é correta, é exata a afirmação segundo a qual a missa é o memorial, mas não memorial que recorda um fato passado, mas memorial eficaz da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Não somente paixão, não somente morte, mas também ressurreição. É o que nós afirmamos depois da elevação das sagradas espécies. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Esse é o primeiro aspecto da Santa Missa. O segundo, a missa é sacrifício, é também alimento. É no capítulo 6 do Evangelho segundo João que nós temos a promessa da Eucaristia. Jesus, a partir do versículo 22 até o versículo 67, faz um longo discurso na sinagoga de Cafarnaum, prometendo dar um alimento, um pão que saciaria para a vida eterna. Esse pão, diz ele em determinado momento: o pão que eu hei de dar é a minha carne para a vida do mundo. É muito sugestivo que logo após Jesus ter afirmado isso, os judeus tenham começado a murmurar: ele está falando de carne? Está doido, bandido? Que maluquice é essa? Quando nós afirmamos uma coisa que é mal entendida pelos ouvintes, tratamos logo de explicar o sentido. Aqui protestantismo e catolicismo se separam, porque o protestantismo diz, no capítulo 6 de São João, Jesus não estava falando da carne dele, estava falando da carne no sentido figurado. Não é isso que uma leitura atenta desse capítulo 6 nos leva a concluir, porque Jesus, após essa murmuração, repetiu 7 vezes: o pão que eu hei de dar é minha carne para a vida do mundo, meu corpo é verdadeiramente comida, meu sangue é verdadeiramente bebida. 7 vezes ele diz isto. E logo depois, a partir dessa insistência, os judeus disseram: é dura essa linguagem, quem poderá suportá-la? E mais na frente, constata o evangelista João: e muitos discípulos não andaram mais com ele. Jesus, diante desse escândalo que foi ele ter dito que daria sua carne, que deveria ser comida,
comida, o seu sangue mesmo que deveria ser bebido, percebendo que foi abandonado por muitos, não voltou atrás, nem pediu que os que partiram voltassem, mas voltou-se para os que ficaram e disse: vocês também querem me deixar? Ao que Pedro respondeu: a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Pois bem, capítulo 6 de São João, promessa, relatos da Eucaristia no final de cada evangelho sinótico, e também de São João, que não narra a Eucaristia, mas a coloca em outro contexto. Lá no Calvário, do lado de Jesus saíram sangue e água, cumprimento, realização, alimento. Nós professamos que com as palavras da consagração de qualquer sacerdote validamente ordenado, as espécies do pão e do vinho se transformam no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e perduram mesmo após a celebração da missa, quando guardadas as reservas eucarísticas no sagrado tabernáculo para a adoração dos fiéis. Se é presença, é Jesus mesmo, é presença real, mas muito mais que presença real, é presença real e substancial e sacramental. Tal presença exige da parte dos comungantes suma veneração, estado de graça, devida diligência, com sério exame de consciência antes de entrar na fila da comunhão. É São Paulo quem diz, e esta é uma outra prova do sacramento da Eucaristia, 1 aos Coríntios, capítulo 11, de 27 a 31, que cada um discirna antes de comer deste corpo e beber deste sangue, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação. Tão santo é o sacramento que a palavra de Deus faz essa dura advertência: não comungue em pecado mortal. É alimento, é presença, é sacrifício. Mas a Quinta-feira Santa não é apenas o dia da instituição da Eucaristia, é também o dia da instituição de um sacramento que Deus confiou a alguns membros do povo de Deus, para que apenas eles pudessem celebrá-lo, pudessem atualizá-lo. Nesta mesma noite, ao dizer para os apóstolos, os únicos que estavam no cenáculo, nem a Mãe de Deus estava, nem os demais discípulos estavam, o Senhor Jesus quis que apenas estivessem os 12. Fazei isto em memória de mim. Com essas palavras, a tradição da igreja entende que Jesus instituiu, no dia da instituição da Eucaristia, um verdadeiro e próprio sacramento da nova aliança, o sacramento da ordem. Aos apóstolos e aos seus sucessores, os bispos, o Senhor conferiu-lhes poderes, o poder de agir na pessoa de Cristo, cabeça e pastor. Esses apóstolos sucessores tiveram como sucessores os bispos, que chamaram para colaborar com o seu munus sacerdotal os presbíteros, não porém confiando a estes todos os poderes, mas os presbíteros têm verdadeiros e próprios poderes de concelebrar, de celebrar a Eucaristia, de perdoar os pecados e de administrar a unção dos enfermos, que segundo o capítulo 5 da carta de Santiago, só pode ser administrada pelos presbíteros da igreja. O sacramento da ordem tem 3 graus. O grau do diaconato só vai aparecer no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Assim, na Quinta-feira Santa celebramos a instituição do sacramento da ordem, que tem 3 graus: o episcopado, os bispos, o presbiterato, os padres, e o diaconato, os diáconos. Celebramos também na Quinta-feira Santa, e com isso encerramos a nossa homilia, celebramos a instituição de um novo mandamento. O novo mandamento é narrado pelo Evangelho que nós acabamos de ouvir, já no início do relato, no capítulo 13, com o qual começa o Evangelho de hoje. Diz o evangelista: Jesus sabia que tinha chegado a sua hora
de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, até as últimas consequências. Não é até o fim cronológico, até as últimas consequências. Cronologia não tem necessariamente tudo a ver com radicalidade de doação. Amar até o fim não é amar até o fim da vida, porque alguém pode chegar no fim da vida, no fim cronológico, e odiar alguém, e se rebelar contra Deus, e se recusar a amar e aceitar o amor. Amar até o fim é amar até as últimas radicalidades, é amar até a forma mais absurda do amor, acima da qual e em comparação da qual não existe outra forma tão radical, tão total. No Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 6, confiram quando estiverem em casa, é dito: o amor é forte como a morte. É muito bonito. Até então, nenhuma realidade ousara se aproximar da morte, porque ninguém conseguia vencê-la. No Cântico dos Cânticos já temos uma novidade: o amor é forte como a morte. Mas isso não é tudo. Por que não é tudo? Porque não quero saber se alguém é tão forte como ela. Eu quero que alguém me mostre alguém que seja mais forte do que ela. Mas a vontade de Deus não permitiu que a frase "o amor é mais forte do que a morte" aparecesse no Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento se morria por alguém, dava-se a vida por alguém, mas era uma criatura. Era sempre criatura. A novidade do Novo Testamento é que o amor morreu, e o amor é Deus. Deus encarnado, maior do que a morte, porque vítima dela, porque se humilhou até se tornar uma realidade aparentemente derrotada, uma desgraça, uma infâmia, um opróbrio. Ele foi derrotado, gritaram os seus opositores. Ele morreu, bradavam os seus adversários. Mas quem disse que na cruz está a derrota, está precisamente a vitória? Aparentemente Deus derrotado, ocorre que ninguém perde por esperar. Aguardemos o seu corpo ser descido da cruz, levemos o seu corpo tristes, mas em uma serena expectativa, consolados, e vamos aguardar o sábado santo. As Escrituras dizem: o meu servo triunfará. Vós não deixareis o vosso servo conhecer a convulsão, diz o salmista. E o brado de vitória aconteceu. Mas, para que isto fosse significado de forma ritual, Jesus na ceia se despoja da sua condição de Senhor e se torna servo, lava os pés dos apóstolos, com a resistência de Pedro, que não compreende o gesto: tu jamais lavarás os meus pés. A resposta de Jesus, educada e porém incisiva, foi: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Pedro então volta na hora a si e diz: lava-me não apenas os pés, mas o corpo todo. E Jesus faz uma advertência: já estáis limpos, exceto o filho da perdição. Significativo que no Evangelho de hoje é dito que o demônio já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. É nosso Senhor que vai ao mais baixo do que Deus pode fazer. Deus que serve, Deus que se humilha, Deus que se rebaixa, Deus que morre na cruz por nós. Amados, feliz Páscoa. Amados, olhai para Jesus, alegrai-vos, que o vosso rosto não se cubra de vergonha, que ele, encantado, fascinado com tamanha prova de amor até o fim, disponha-se como Pedro a clamar: lava-me verdadeiramente, Senhor, o meu corpo todo, meu pensamento todo, meus planos, meus projetos, minha família, minha existência toda, toda a minha família. Quero ser tão somente teu. Quero fazer uma experiência de passagem contigo das tribulações, do sofrimento para o Calvário, onde meus pecados são gravados. Ó
onde o decreto de condenação é rasgado, onde o inimigo que me mantinha cativo é exposto ao ridículo, e onde o meu coração, tão amargurado pelos pecados cometidos, repousará no teu, sangrando, no teu inflamado de amor, no teu que, olhando para a nossa compaixão, olhando para a nossa miséria, para a nossa desgraça, clamou ao Pai: perdoai-nos, eles não sabem o que fazem. Compreendeis o que acabo de fazer? Pois me chamais mestre e Senhor, e dizeis: bem, pois eu sou. Se eu, porém, sou o Senhor e mestre, e vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Feliz Páscoa, filhos queridos. Feliz Páscoa, amado Bernardo Dignidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus.